Seja bem-vindo, torcedor de todo o Brasil, ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, na cidade de Londrina, onde temos os pilotos da Sprint Race em movimentação de formação do grid de largada para a 7ª etapa da temporada de 2012. É o 4º evento do ano, cada evento composto por 2 etapas. Você vendo aí o carro do Jason Martins, um dos novos nomes da Sprint Race nessa etapa. O Guilherme Sperafico, o Caíto Viana, nomes já conhecidos do público que acompanha aqui no Esporte Brasil as transmissões da Sprint Race. Você viu ali no carro número 48 mais um estreante, o Wilson Pinheiro. Sei o carro número 2 do Marcos Rossini, o carro número 33 do Lucas Molo, que é o representante do Rio de Janeiro. Aí está para você o carro número 39 do Marcelo Rodrigues. E aí você acompanhando já a imagem dos pilotos, momento de preparação. Passou ali em frente a imagem Thiago Marques, que é o idealizador da Sprint Race, o coordenador do campeonato. Você observa o olhar compenetrado do André Nicastro, que estreia nessa etapa com esse carro aí, o carro número 4, estreia com 2 pole positions. Antes da volta de apresentação, portanto, vamos ouvir o que tem a dizer o André Nicastro e também o Caíto Viana. Eu estou muito feliz porque consegui as 2 pole positions e até com um tempo bem dilatado do segundo colocado nas 2 tomadas de tempo. Então, eu estou muito feliz. Espero que na corrida traduza aí a velocidade toda que eu tive na tomada e tenha na corrida também. E o que você achou do carro? Você já tem uma bagagem grande de Fórmula, de kart? Eu gostei muito do carro. O carro tem uma aderência muito grande. O motor e câmbio eu já conheço, porque é o mesmo do Fórmula Renault. Então eu já conhecia mais ou menos como funcionava tudo. O carro que me deu essa... O carro só tinha visto correr e acabei me impressionando muito desde o momento que eu sentei, que eu comecei a andar na sexta-feira. E o carro tem uma aderência muito grande, faz bastante curva, freia lá dentro. Eu gostei muito, é bem parecido com Fórmula. Então a adaptação até que não demorou tanto. E agora eu acho que eu estou assim... realizando uma vontade mesmo de andar num carro de corrida com um câmbio sequencial, com freio de competição, pneu slick. Então assim, tá sendo muito legal, tô bastante contente aí. Acho que a família Marques aí, o Thiago, tiveram uma iniciativa muito bacana. Acho que isso só vai favorecer o automobilismo nacional. Aí você curtiu um pouquinho da expectativa, das impressões do Nicastro, do Viana, e nós já vamos partir em volta de apresentação. Antes disso, olha essa imagem. Olha que bacana, as portas dos carros da Sprint Race abertas para cima, é uma característica desses carros. Você observou agora há pouco nas imagens ali do grid que os pilotos ocupam uma posição exatamente central em cada cockpit, o que facilita bastante a distribuição de peso e o que proporciona também uma condição de segurança a mais aos pilotos para uma eventual colisão. Eles partem em volta de apresentação pelo traçado de 3.145 metros do Autódromo de Londrina. Você tomou ali uma rápida carona com o Guilherme Sperafico. O Guilherme Sperafico, que foi o primeiro piloto a vencer uma prova da Sprint Race na abertura do campeonato, obviamente, lá no Autódromo de Interlagos. Aí estão todos os pilotos já em movimentação de volta de apresentação. A pole position é do André Nicastro, que faz a primeira participação dele. Aí está o André Nicastro com o carro número 4. Ao lado dele vai largando o Eduardo Leite. A segunda fila do grid traz o Rodrigo Baroni. E também o carro número 18 do Gustavo Martins, outro estreante. Na terceira fila, Marco Garcia e Guilherme Sperafico. A quarta fila apresentando o Jason Martins e o Caíto Viana. Na quinta fila, Marcelo Rodrigues e o Wilson Pinheiro. Na sexta fila, o Marcos Rossini e o Lucas Molo. E na sétima fila, largando com o carro número 37, o Eduardo Cerato. Já na curva que traz para a reta dos boxes do Autódromo de Londrina, os pilotos vão tomando a formação de 2 filas indianas paralelas. E nós vamos para o início da 7ª etapa da Sprint Race 2012. Aí você acompanhando do carro do Guilherme Sperafico. Ele é o 6º colocado no grid com o carro número 11, parceiro de Fábio Brecailo. Aí você acompanhando toda a movimentação dos pilotos, aquela expectativa. Qual será o instante da largada? A qualquer momento podemos ter o apagar das luzes vermelhas determinando o início da prova. E eles partem em aceleração máxima. Já tem gente indo ali pela grama, inclusive. Você viu, enquanto o Rodrigo Baroni vem oferecendo combate ao pole position, ao André Nicastro, também o Eduardo Leite.
que traz com ele o Gustavo Martins. Guilherme Esperafico atacando ali o carro laranja do Marco Garcia. Veja aí como é Eduardo Leite quem assume a primeira posição na prova. Gustavo Martins do carro branco é o segundo. O pole position, o André Nicastro cai para terceiro. Você vai de carona com o sexto colocado, Guilherme Esperafico. E aí a pressão do Gustavo Martins para cima do Eduardo Leite. Eles já vão abrindo um pouquinho de vantagem em relação ao André Nicastro. No curvão ao fim da reta oposta, Eduardo Leite, Gustavo Martins, André Nicastro, Rodrigo Baroni é o quarto colocado, Marco Garcia é o quinto. E já temos aí o safety car na pista, você viu. Tem acidente nesse início de prova. Acidente envolvendo o Lucas Molo e o Marcos Rossini. Eles que dividiam a sexta fila do grid de largada já ficaram pelo caminho. E por isso temos logo nesse início de corrida a intervenção do safety car. Veja aí a liderança. O piloto do carro número 77, do Eduardo Leite. Eduardo Leite na dupla com Beto Cavaleiro é o líder do campeonato com 101 pontos. Na segunda posição do campeonato com 94 pontos está o Rodrigo Baroni. E em terceiro, Caíto Viana, que tem 79 pontos. Guilherme Esperafico na dupla com o Fábio Brecailo, ocupando a quarta posição no campeonato com 73. O Eduardo Serata é o quinto com 55. E o Marco Garcia é o sexto com 54 pontos. Aí eles vêm já em condição de relargada. Trabalhou muito bem com a circunstância de relargada o Eduardo Leite. Veja toda a vantagem que ele já abre, deixando o Gustavo Martins, segundo colocado, à mercê do ataque do André Nicastro. O Rodrigo Baroni acompanha o André Nicastro. Você vê Rodrigo Baroni no carro número 7. Ele que é o vice-líder do campeonato. Tem de buscar o Eduardo Leite para não deixar o Eduardo Leite abrir vantagem na classificação do campeonato. Veja aí como ataca a zebra o paranaense Guilherme Esperafico, piloto da cidade de Toledo. Integrante de uma das famílias de pilotos mais numerosas do mundo. Descendo o S da caixa d'água aí. Sozinho na liderança. Já nesse reinício de prova. O Eduardo Leite, líder do campeonato. Veja como já abre uma boa vantagem em relação ao Gustavo Martins. E nós temos, nesses primeiros momentos de prova, uma disputa interessante ali pelo segundo lugar, envolvendo dois pilotos que fazem apenas sua primeira participação na Sprint Race. O Gustavo Martins, que é também piloto gaúcho, e disputou no ano passado o Brasileiro de Marcas, e o André Nicastro, que é estreante na categoria, que já vem na segunda posição. Você vê aí o carro número 4 do André Nicastro, já aparecendo em segundo lugar. O André Nicastro, piloto de vastíssima experiência em campeonatos nacionais e internacionais de kart, também em categorias de monopostos, Fórmula 3, Fórmula Opel, Fórmula Chevrolet. Traz uma bagagem interessantíssima o André Nicastro para as pistas da Sprint Race. Aí agora a briga valendo a terceira posição. Você viu ali o carro do Gustavo Martins. Esse é o Jason Martins, piloto do carro número 14. Você que acompanha a Sprint Race aqui no Band Esportes está acostumado a ver o carro 14 com a titularidade do Gustavo Trunce e do Marcelo Maioli, que não puderam estar presentes a Londrina na data desta quarta rodada dupla da temporada. Vão estar de volta em Curitiba no dia 26 de agosto, quando Curitiba volta a receber a Sprint Race para a quinta etapa. Você que é de Curitiba, da região metropolitana da capital do Paraná, já coloca em sua agenda. No dia 26 de agosto, a Sprint Race levando esse espetáculo aí para a pista do Autódromo Internacional de Curitiba, lá na cidade de Pinhais. André Nicastro, você vê, segundo colocado, recebendo toda a pressão do Gustavo Martins. Lá na frente, já contornando o grampo, o líder da prova, o Eduardo Leite. Vai construir um caminho muito provável para mais uma vitória na temporada, o Eduardo Leite. Ele que é o parceiro do Beto Cavaleiro. Você tomando mais uma vez ladeira acima pela reta dos boxes. Uma carona com o Guilherme Esperafico. O Guilherme vai acompanhando de camarote aquela disputa ali. Veja como vem o carro laranja e branco do Marco Garcia, fazendo um zigue-zague atrás do Rodrigo Baroni. Passou aqui o Guilherme Esperafico, que acabou de dar uma carona para você. O carro amarelo do sétimo colocado é o carro do Caíto Viana. O Caíto que comemorou aquela vitória espetacular em Interlagos na linha de chegada. Olha aí o Marcelo Rodrigues, o Wilson Pinheiro trazendo com eles o Jason Martins. Lá na frente o Eduardo Leite sozinho na liderança. Se ele procurar no espelho retrovisor, ele vai ver um pontinho azul
já um tanto distante, representado pelo carro do vice-líder, que é o André Nicastro. Esse é o sexto colocado, mais uma vez dando carona para você, Guilherme Esperafico. À frente dele está o carro do Marco Garcia. Veja como o Guilherme já se aproximou do Marco Garcia e veja um pouco mais adiante como o Marco Garcia também está próximo do Rodrigo Baroni. É uma disputa sensacional pela quarta posição nessa sétima etapa da temporada 2012. Daqui a pouquinho nós vamos acompanhar a oitava etapa, aqui mesmo no Esporte Brasil, na tela do Band Esportes. Rodrigo Baroni, veja como veio o Esperafico para cima do Garcia. Veja como o Garcia já vai tratando de emparelhar com o Rodrigo Baroni na curva do estádio. Não tinha toda aquela proximidade, já faz o traçado mais defensivo ali à frente, Rodrigo Baroni. O Marco Garcia pode sair um pouco mais lançado. Os pilotos da Sprint Race cumprem no Autódromo de Londrina o traçado original. Eles não utilizam aquela opção de chicane construída alguns anos depois da inauguração do autódromo para deixar um contorno menos complicado. O contorno era muito duro, um cotovelo ali que vai sendo cumprido pelos pilotos da Sprint Race, mas outras categorias optam por um traçado um pouco mais atenuado naquele ponto ali, até para evitar um desgaste de freios e também para diminuir o risco de acidentes, de uma batida contra o muro ali, uma freada fortíssima, essa do traçado original. E veja mais uma vez como eles vêm buscando de um lado para outro. E você, se fosse o piloto desse carro aí, se você fosse o Guilherme Esperafico, iria atrás de quem? Do Marco Garcia ou do Rodrigo Baroni? O Garcia curtiu a posição por alguns momentos, você vê como recupera o Rodrigo Baroni para ser de novo quarto colocado. O Esperafico continua acompanhando, é o sexto colocado, Guilherme Esperafico. Eles vão para a frenagem lá da curva do Grampo. Rodrigo Baroni em quarto, logo atrás o carro laranja de Marco Garcia, que é o quinto, enquanto o Eduardo Leite já vai apontando na reta de chegada. Já vem para receber bandeira quadriculada branca e preta. Eduardo Leite, mais uma vez ele. Vencedor da sétima etapa da Sprint Race. Passa na segunda posição André Nicastro. Passa em terceiro Gustavo Martins. Passa na quarta posição Rodrigo Baroni. Depois de uma disputa fortíssima com o Marco Garcia, que foi o quinto, com o Guilherme Esperafico, que foi o sexto. Vai passando aí na sétima posição o Caíto Viana com o carro amarelo. Quem é que vem para ser oitavo? Em mais uma vitória de Eduardo Leite na Sprint Race. Vai apontando ali para passar na oitava posição Eduardo Cerato. No campeonato, Eduardo Leite e Beto Cavaleiro vão chegando a 126 pontos. Rodrigo Baroni, ainda vice-líder, com 108 pontos. Caíto Viana mantém a terceira posição com 87. Aí você tem o pódio. A festa do pódio com Eduardo Leite, com André Nicastro, com Gustavo Martins, com Rodrigo Baroni e com o Marco Garcia. Nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos aqui no Esporte Brasil com a oitava etapa da Sprint Race 2012. Seja bem-vindo de volta, torcedor de todo o Brasil, ao Autódromo de Londrina. Já temos grid formado para a segunda prova da etapa londrinense da Sprint Race. É a oitava etapa da temporada de 2012, temporada que vai se aproximando da metade. Depois da sétima etapa que acompanhamos juntos agora há pouco, o Eduardo Leite e o Beto Cavaleiro abrindo um pouquinho mais de vantagem na liderança do campeonato. E aí partem os pilotos em volta de apresentação mais uma vez, pelo traçado de 3.145 metros do Autódromo de Londrina, na pole position. Mais uma vez aí está ele, o André Nicastro, ao lado dele Gustavo Martins, depois Caíto Viana, o Marco Garcia, o Lucas Molo da quinta posição, voltou à pista o Lucas Molo, com o Rodrigo Baroni em sexto. Em sétimo vai largando Beto Cavaleiro, parceiro do Eduardo Leite. A oitava posição do Eduardo Cerato. Em nono, o Fábio Brecailo. Décima posição para o Jason Martins. Em 11º, o Marcelo Rodrigues. Em 12º, Wilson Pinheiro. Estaria em 13º, o Marcos Rossini com o carro número 2. Mas o Rossini, por conta daquele acidente na primeira volta da sétima etapa, que acompanhamos agora há pouquinho, está fora de combate. Os pilotos já vêm aí pela reta de largada. Olha só, você de carona agora com o Caíto Viana. À sua frente, o André Nicastro e o Gustavo Martins, que já vem prontos para o início da prova. Veja como o André Nicastro já vai fechando a porta ali para o Gustavo Martins, que coloca as duas da direita na terra. Vai tentar por fora o Caíto Viana. Pode estar muito bem nessa largada o Caíto Viana. O segundo lugar ele já tem. Vai buscando a liderança. Olha a fechada de porta que o Brecailo vai tomando do Beto Cavaleiro, do líder do campeonato. São os primeiros momentos dessa oitava etapa. Já vai escapando ali quem é? O Lucas Molo. Deu uma escapadinha, voltou para a pista o Lucas Molo para disputar a posição com o Beto Cavaleiro. Você acompanhou tudo isso da câmera instalada no carro do Fábio Brecailo. E olha só o Caíto Viana
Como entrou um tanto torto ali pela reta oposta do Autódromo de Londrina, com isso vai colocando por dentro o Gustavo Martins. Lá à frente você vê já distante o carro do líder da prova, do André Castro. Restabelece a segunda posição Gustavo Martins do carro branco, carro número 18. Veja ele aí, à frente do Caíto Viana, à frente do Rodrigo Baroni. Olha lá o carro azul quase roxinho do André Castro, que vai fazendo uma estreia interessantíssima na Sprint Race. A primeira corrida dele foi segundo colocado, vimos agora há pouco, pole position nas duas corridas. E é sempre interessante lembrar que a Sprint Race tem um lastro de sucesso, ou seja, o piloto que chega para uma rodada dupla liderando o campeonato leva no carro um peso adicional de 45 quilos. É o caso em Londrina do carro de Eduardo Leite e Beto Cavaleiro. O piloto vice-líder do campeonato leva um lastro adicional de 30 quilos além do peso mínimo, que é o caso do Rodrigo Baroni. Olha essa disputa aí, hein? Tá ali inclusive o Rodrigo Baroni, carro preto e azul número 7. E temos também o Caíto Viana, esse que vai dando uma carona para você, que é o terceiro colocado na prova, que é o terceiro também no campeonato, e por isso leva 15 quilos a mais de peso no carro. É um artifício aí do regulamento, até para que se busque um maior equilíbrio. Quem está melhor no campeonato fica com um pouquinho menos de condições de buscar um bom resultado. O André Castro, como não tem lastro nenhum, vai disparando lá na liderança, em busca da primeira vitória dele. O André Castro, você vai mais uma vez de carona com o Caíto Viana, e olha ali do lado direito do seu vídeo como vai passando o Marco Garcia para assumir a terceira posição. Marco Garcia do Paraná é o terceiro colocado com o carro número 8, Caíto Viana agora é o quarto, à frente do Baroni, à frente do Lucas Muro. Quem é que vem ali? Vem o Beto Cavaleiro, é o Fábio Brecailo. O Fábio Brecailo aparecendo na sétima posição. O líder é o André Castro, e essa prova vai definindo também o título da Winter Cup. A Winter Cup é um campeonato paralelo composto pelas 6 últimas corridas. Essa é a oitava, pelas 6 últimas corridas da Sprint Race. E por isso você vê, não só por isso, mas principalmente por isso, você vê o Caíto Viana nesse carro amarelo número 15, botando toda essa pressão para cima do Marco Garcia, porque o Caíto Viana vem na disputa direta pelo título da Winter Cup, numa disputa franca e aberta com a dupla Eduardo Leite e Beto Cavaleiro. O Beto Cavaleiro na corrida vem um pouquinho mais atrás. Veja aí o Lucas Molo já à frente do Rodrigo Baroni. Depois vai aparecer o Fábio Brecailo, e só então vai surgir o Beto Cavaleiro. O Caíto Viana sabe que tem de buscar a vitória para conquistar a Winter Cup, que vale não só um título, mas também um bônus de R$20 mil para a próxima temporada da Sprint Race. Já fica garantido nessa etapa de Londrina. O campeão, nessa janela de 3 rodadas duplas ou de 6 corridas, já sai com um bônus de R$20 mil para aplicar no campeonato do ano que vem, além de 2 aparelhos GPS, de 2 squeezes personalizados da categoria. Veja aí o Marco Garcia como vai para cima do Gustavo Martins. Disputa franca e aberta pelo segundo lugar, e emparelhando na curva do estádio. E o Gustavo Martins, veja só, freou forte demais, acabou saindo da tangência, e o Marco Garcia assume a segunda posição. Já desceu o S da caixa d'água o André Castro. Marco Garcia agora com o carro laranja é o segundo colocado. São carros com motores de 200 cavalos, com pneus slick, aro 18, carros com centro de gravidade muito baixo e com muito equilíbrio de peso, uma distribuição de peso muito homogênea. São carros que superam fácil a casa dos 215 km por hora numa pista como a de Londrina. Veja aí o Castro, vem na segunda posição. O Marco Garcia colado na traseira do carro dele. Está o Gustavo Martins, que estreia também do Gustavo Martins, que vai tentando agora pelo lado esquerdo. Você acompanhando tudo de camarote do carro do Caíto Viana, que chega a dar um toque na traseira do Gustavo Martins. Aquele toquezinho natural de corrida. Talvez o Gustavo não tenha achado tão natural assim, mas manteve a posição lá à frente. Vai o carro laranja do Marco Garcia, piloto do Paraná, que teve o pai dele, o Tony Garcia, também participando nesta temporada de algumas provas da Sprint Race. Marco Garcia é o segundo colocado no campeonato. Vamos ver como é que está o Marco Garcia. Está na 5ª posição do campeonato, tem 66 pontos. A liderança do Eduardo Leite e do Beto Cavaleiro com 126. E o Caíto Viana que vai para cima do Gustavo Martins. Precisa ganhar posições de Caíto Viana para buscar o bônus de R$20 mil da Winter Cup. Vai passando pelo lado esquerdo, por fora da curva do estádio. Caíto Viana é o terceiro colocado.
Ali à frente dele vai o segundo, que é o Marco Garcia. Agora partia em busca do Marco Garcia. Veja como vai rodando o Caíto Viana. Assim o Intercup vai ficando mais distante. Perde muito tempo o Caíto Viana. Vai pra grama, por enquanto não perdeu nenhuma posição. Perde agora pro Rodrigo Baroni. Passou por ele ali o Rodrigo Baroni. Posição, ele perdeu só duas. A do Gustavo Martins e pro Rodrigo Baroni. Veja aí o instante em que a traseira do carro ganhou vida própria. Teve presença de espírito ali, Gustavo Martins no carro branco número 18, para evitar uma colisão com o Caíto. Só que o Caíto perde todo o tempo do mundo. E tem safety car na pista. Aí está o safety car na pista. Você vê lá ao fundo da imagem, na entrada da reta, um trabalho de resgate. Vou contar para você. É um resgate que vai sendo feito do carro do Jason Martins. Também um dos estreantes acabou batendo na entrada da reta dos boxes. Por isso temos a intervenção do safety car na prova. Tem para o Caíto Viana, dentre outros pilotos, vai ser um lucro e tanto, né? Veja como ele se reaproxima. Lá à frente vai o carro do líder, do André Nicastro. O segundo é o Marco Garcia. O terceiro é o Gustavo Martins. Quem é que vai na quarta posição ali? Chega mais perto um pouquinho, Caíto. Chega mais perto pra gente poder ver. Assim dá pra ver. André Nicastro, o Marco Garcia, o Gustavo Martins, o Rodrigo Baroni, que é o quarto colocado, está por ali também. Em quinto, vem o Beto Cavaleiro, líder do campeonato. É com o Beto Cavaleiro que o Caíto Viana disputa esse prêmio da Intercup. Veja como eles já vêm buscando aceleração na curva que traz para a reta dos boxes. Já vai tremulando bandeira verde. Temos o reinício da disputa pela vitória nesta oitava etapa da Sprint Race. Vai colocando de lado o Marco Garcia, vai pressionando o André Nicastro. Vejam como eles vão contornando lado a lado a curva do estádio. Uma disputa franca e aberta pela vitória na oitava etapa. Faz valer a vantagem André Nicastro, mantém a primeira posição. O Marco Garcia é o segundo, Gustavo Martins é o terceiro, o Rodrigo Baroni é o quarto. Agora está todo mundo junto na pista de Londrina. Lembrando sempre a você da região metropolitana de Curitiba que no dia 26 de agosto a Sprint Race vai estar aí em Pinhais, no Autódromo Internacional de Curitiba, para a nona e para a 10ª etapa da temporada 2012. Temporada que segue quentíssima na pista de Londrina. Nicastro, Garcia, Martins, os três primeiros juntos. O Gustavo Martins abre temporada de caça. O Marco Garcia já consegue se distanciar um pouco do Rodrigo Baroni. Beto Cavaleiro que procura no espelho retrovisor e vem inteirinho o carro do Caíto Viana um pouquinho mais lá atrás. Olha essa disputa pela vitória. Eles vêm formando duas linhas. Nicastro, Martins. O Gustavo Martins toma a segunda posição do Marco Garcia. O Nicastro acompanha tudo pelos retrovisores. Aí você vai de carona mais uma vez com o Caíto Viana. À frente dele está o Beto Cavaleiro, que vai conquistando o título da Intercup. Nicastro já apontando na reta dos boxes, levando a reboque o carro número 18 de mais um estreante, Gustavo Martins. Veja aí, os dois estreantes ocupando as duas primeiras posições dessa oitava etapa da Sprint Race. E eles vão lado a lado também para frenagem forte lá depois da curva do estádio. Nicastro já conseguiu posicionar o carro à frente. Veja como chega o Gustavo Martins. Não passa o jornal de domingo entre os carros dos dois. Nicastro, Martins, eles mesmo com essa disputa toda conseguem abrir um pouquinho de vantagem em relação ao Marco Garcia. Eu falei nos prêmios da Intercup, prêmio de R$20 mil de bônus para uso no campeonato do ano que vem. O campeão geral da temporada vai receber um bônus de R$50 mil para aplicar no campeonato da Sprint Race do ano que vem. E o melhor estreante do ano, seja um piloto que fez carteira de competição nesse ano, que não disputou nenhum campeonato nas últimas 3 temporadas, vai levar também um bônus de R$20 mil. É, distribuição interessante de prêmios da Sprint Race aos pilotos participantes. Você mais uma vez tomando carona no carro do Caíto Viana, e agora já acompanhando a movimentação lá na reta de chegada, onde já vai apontando o André Nicastro. Para receber bandeira quadriculada estão os 4 primeiros colocados, a vitória dele. André Nicastro na segunda participação, a primeira vitória. Passa em segundo mais um estreante, Gustavo Martins. O Marco Garcia é o terceiro. Passa em quarto lugar o Rodrigo Baroni. Caíto Viana ainda consegue a quinta posição com o Fábio Brecai no sexto. O sétimo é o Beto Cavaleiro, que confirma mesmo assim a conquista do título da Intercup. Na oitava posição vai passando ali o Eduardo Cerato. Você de carona com o Caíto Viana, tentou até o último instante, Caíto Viana. Na nona posição, Wilson Pinheiro.
Vai passando ali o carro número 12. O 10º é o Marcelo Rodrigues. E a festa da vitória para André Nicastro na pista de Londrina. Que corrida, que estreia do André Nicastro. Aí a festa no pódio para você. No degrau mais alto, o André Nicastro. A segunda posição do Gustavo Martins. A terceira colocação do Marco Garcia. Em quarto está ali o Rodrigo Baroni de Macacão Preto. A quinta posição do Caíto Viana. Primeira vitória do André Nicastro. Na classificação do campeonato, Eduardo Leite e Beto Cavaleiro vão a 134 pontos. Rodrigo Baroni fica com 122. O terceiro, Caíto Viana, tem 99 pontos. Próxima etapa confirmada para o dia 26 de agosto, no Autódromo Internacional de Curitiba. É para lá que temos marcado o nosso próximo encontro na temporada de 2012 da Sprint Race.